Você já percebeu que às vezes ora, mas parece que nada muda? As palavras saem, o pedido é sincero, mas o céu parece distante. E se o problema não estiver na intensidade da sua fé, mas na ordem das coisas? Existe um passo que muitos ignoram antes de começar a falar com Deus, e isso pode estar bloqueando suas próprias orações. Hoje eu vou te mostrar o que quase ninguém ensina, e que pode transformar completamente a forma como você ora. Preste muita atenção nos próximos minutos, porque o que você vai entender aqui pode ser exatamente o que estava faltando nas suas orações. Você já chegou ao pé da cama, ajoelhou e começou a orar pedindo coisas que você sabe, no fundo, que não merecia receber? Já sentiu que suas orações não saem do teto? Há algo que preciso te dizer com toda a sinceridade, e quero que você me ouça não como quem critica, mas como quem ama demais para ficar calado. O que vou compartilhar contigo hoje vai desafiar a forma como você tem orado. Vai questionar hábitos que você talvez tenha cultivado há anos. E sim, isso pode incomodar. Mas verdadeira fé não teme ser confrontada pela verdade, porque existe um segredo que a maioria dos cristãos nunca descobriu. Um segredo tão simples, tão óbvio quando você o vê, que fica espantado de ter passado tanto tempo sem enxergá-lo. E esse segredo tem transformado a vida de homens e mulheres ao longo dos séculos. Tem mudado famílias inteiras, tem restaurado relacionamentos quebrados, tem trazido paz a pessoas que viviam atormentadas, mas esse segredo só funciona se você estiver disposto a fazer aquilo que a maioria não quer fazer, aquilo que exige vulnerabilidade, que exige morte ao próprio ego, que exige você olhar nos seus próprios olhos, no espelho da verdade, e admitir coisas que durante muito tempo você preferiu negar. Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, um homem que conhecia o coração de Deus como poucos em toda a história da igreja, disse algo que vai ecoar na sua alma hoje. Ele disse que a oração sem preparação do coração é como tentar colher uma safra sem ter plantado nada. É como tentar beber água de um poço seco. É como pedir ao Senhor que abra portas que você mesmo trancou com a chave do seu próprio pecado. Spurgeon pregava com fogo, pregava com convicção. Pregava de um coração que tinha sido quebrantado, que tinha conhecido o peso da glória de Deus, que tinha aprendido através de lágrimas e sofrimento o que realmente importa na presença do Pai. E ele entendia profundamente que a oração não é um monólogo. Não é você falando para o vazio esperando que Deus ouça. A oração é um diálogo. É uma conversa entre você e o Criador do universo. E para que um diálogo seja real, para que ele tenha peso, para que ele produza frutos, precisa existir sinceridade de ambos os lados. E mais que isso, precisa existir disposição de mudança. Você já parou para pensar no que significa a frase que Jesus ensinou em Mateus 7,7? Pedi, e vos será dado, buscai e encontrareis, batei, e vos será aberto. Parece simples, parece que basta pedir, mas há algo profundo escondido nessas palavras que a maioria das pessoas nunca entendeu. A palavra em Salmos 24:3 pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? E a resposta é reveladora. Não é quem pedir mais, não é quem chorar mais, não é quem disser as palavras certas. A resposta é: aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Mãos limpas, coração puro. Isso não é poesia, isso não é sentimentalismo religioso. Isso é a palavra de Deus estabelecendo uma condição absolutamente não negociável para que você chegue à presença dele. Porque aqui está a verdade que vai transformar sua vida espiritual. Você não pode chegar diante de Deus em oração enquanto está carregando peso, enquanto está carregando culpa, enquanto está carregando segredos, enquanto está segurando rancor contra alguém, enquanto está vivendo em desobediência deliberada. Não é que Deus não te ame, não é que Deus vá te abandonar, é que você criou uma parede, você colocou uma barreira entre você mesmo e a presença dele. E essa barreira não sai com palavras bonitas, não sai com rituais, não sai com frequência em cultos, sai com confissão, sai com arrependimento genuíno, sai com a decisão de mudar. Isso é o que você precisa fazer primeiro. Antes de orar por bênção, você precisa limpar sua consciência. Antes de pedir para Deus abrir portas,
você precisa fechar as portas que você abriu ao pecado. 1 João 3, 21 e 22 diz algo que deveria estar gravado no coração de todo cristão. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos aquilo que é agradável à sua vista. Veja só, o texto não diz que você precisa ser perfeito. Diz que seu coração não pode estar condenando você, e isso faz toda a diferença. É a diferença entre alguém que está escondendo algo e alguém que já confessou, já arrependeu e agora está caminhando em direção oposta. Spurgeon ensinava que o arrependimento verdadeiro é quando você muda de direção tão radicalmente que até Deus fica surpreso. Não porque ele não sabia que você ia mudar, mas porque o arrependimento genuíno é tão raro que quando aparece é como ver alguém sair da morte para a vida. E é isso que você precisa fazer antes de orar. Você precisa ter aquela conversa honesta com você mesmo. Aquele momento de verdade onde você senta e lista tudo aquilo que você sabe que não está certo. Tudo aquilo que você tem feito que contraria a palavra de Deus. Tudo aquilo que você deveria ter feito e não fez. Essa não é uma conversa fácil, é desconfortável, é humilhante. É exatamente por isso que a maioria evita. A maioria prefere viver na ilusão de que suas orações estão sendo ouvidas, quando na verdade estão batendo numa parede invisível que eles mesmos construíram. Mas quando você tem a coragem de fazer essa limpeza, quando você realmente se abre diante de Deus em confissão e em arrependimento, algo muda. A qualidade de sua oração muda. A resposta de Deus muda. Sua vida muda. Porque agora você não está mais orando do lugar da desonestidade. Você está orando do lugar da verdade. E Deus honra a verdade. A Bíblia inteira testifica disso. Desde Davi, que caiu em pecado e depois se levantou através da confissão genuína, até Pedro, que negou Jesus e depois foi restaurado porque reconheceu o que tinha feito. A palavra em Provérbios 28:13 é cristalina. Quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Encobrir ou confessar. Essas são suas opções. Não há meio termo. Não há oração eficaz vindo de um lugar de encobrimento. A energia que você gasta tentando manter o segredo, tentando fingir, tentando parecer espiritual, enquanto está quebrantado por dentro, toda essa energia está bloqueando sua conexão com Deus. Mas quando você confessa, quando você traz à luz o que estava nas trevas, quando você diz em voz alta diante de Deus aquilo que você fez, aquilo que você deixou de fazer, aquilo que você está sentindo, algo se quebra, uma corrente se rompe, e de repente você está livre para orar de verdade. Por isso a Escritura diz em 1 João 1:9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Fiel e justo. Isso significa que você pode contar com Deus. Que você não vai ser condenado por confessar, que Deus não vai usar sua honestidade contra você, que no momento em que você realmente se abre, Ele está ali para restaurar, para curar, para receber você tal qual você é. Essa é a condição para uma oração que funciona. Essa é a chave que abre as portas do céu. Não é volume, não é repetição, não é usar as palavras certas, é a sinceridade, é a honestidade. É você chegando diante de Deus com as mãos limpas e o coração puro. E nos próximos minutos, vamos explorar exatamente como fazer isso. Vamos olhar para os passos práticos de uma confissão genuína. Vamos ver o que significa realmente se arrepender. Vamos entender como a oração flui livremente quando você remove aquilo que estava bloqueando. Mas antes de continuarmos, preciso que você entenda algo fundamental. O que você está ouvindo agora não é opinião minha, é a palavra de Deus, é a verdade eterna que tem transformado vidas há 2000 anos. E se essa verdade está tocando seu coração agora, se você sente que essa mensagem chegou na hora certa, quero convidá-lo a fazer algo bem simples. Se inscreva no canal. Clique naquele botão de inscrição agora mesmo, porque cada semana nós trazemos pregações que vão direto ao coração da questão, sem filtros, sem superficialidade.
pregações que desafiam e que transformam, e você não pode perder nenhuma delas. E se você quer aprofundar ainda mais essa jornada de restauração da sua vida espiritual, se você quer um guia prático para andar nesse caminho dia após dia, temos algo especial para você. No primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo, você encontra o link para o nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. São 21 dias de encontro real com o Pai. Sem pressa, sem performance, sem aquele peso de tentar parecer espiritual. Só você e Deus. Vai lá conferir. Acreditamos que isso vai fazer uma diferença real na sua vida. Agora vamos continuar, porque há ainda muito o que você precisa entender sobre como orar de verdade. Agora vamos falar sobre algo que faz parte da vida de cada um de nós. Algo que você talvez nunca tenha verbalizando claramente, mas que está ali, pesando no seu peito. Estou falando sobre aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Aquilo que você esconde dos outros. Aquilo que você preferiria que ninguém soubesse. Porque aqui está a realidade que muita gente prefere não encarar. Você tem um lado seu que não é bonito. Eu tenho. Todos nós temos. Não porque somos mais pecadores que os outros, mas porque somos humanos. E a condição humana, sem a graça de Deus, nos leva para lugares escuros. A Bíblia é honesta sobre isso. Ela não finge, não mascara. Em Romanos 3:23 está escrito: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não alguns. Não os que fizeram coisas piores. Todos. Mas aqui está o problema que bloqueia suas orações. Você está carregando culpa por coisas que você nunca confessou. Você está orando com uma voz que não é inteira. Uma voz que está dividida entre o que você mostra e o que você esconde. E quando você está assim, dividido, sua oração fica fraca. Fica sem poder. Fica sem autoridade. Você já percebeu como as pessoas que mais falam em oração são frequentemente as que menos veem resultados? Enquanto isso, tem gente que ora pouco, mas ora com uma qualidade tal que as montanhas se movem? Qual é a diferença? A diferença é a integridade, é a sinceridade. É você estar ali todo, não meia presença. Porque quando você chega diante de Deus carregando segredos, carregando mentiras que você contou, carregando rancor que você está guardando, carregando desejos que você sabe que são errados, você não está orando de verdade. Você está fazendo um show. E Deus não responde a shows. A palavra em Salmo 66:18 é cortante. Se eu tivesse considerado a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. O Senhor não ouve. Não é que Ele está punindo você. É que Ele não consegue responder porque há uma obstrução. Há algo bloqueando o canal da comunicação. Imagine você tentando fazer uma ligação de telefone, mas você não desligou o aparelho anterior. Então, quando tenta ligar, a linha não funciona. O problema não é que a pessoa do outro lado não quer falar com você. É que, tecnicamente, a ligação não consegue se completar. É assim que funciona com você e Deus, quando há pecado não confessado. A intenção dele de te ouvir está lá. A disponibilidade dele para responder está lá. Mas o canal não está funcionando porque há algo bloqueando. Por isso, antes de orar, você precisa fazer um inventário. Você precisa sentar e ser brutalmente honesto consigo mesmo. Não da forma como você conta a história para os outros. Não da forma como você tenta justificar, mas da forma como realmente aconteceu, do ponto de vista de Deus que enxerga tudo. Quem você magoou e nunca pediu desculpas? Quem você traiu e nunca confessou? Que mentira você contou e deixou viver como se fosse verdade? Que inveja você está carregando em relação a outra pessoa? Que raiva você está guardando, esperando uma chance de se vingar? Que luxúria, que ganância, que orgulho está vivo em você neste momento? Essas não são perguntas fáceis de responder. E muita gente não quer responder. Porque responder significa que você vai ter que fazer algo a respeito. Significa que você vai ter que mudar. Significa que você vai ter que admitir que estava errado. Mas escuta, você quer oração que funciona ou quer continuar fingindo? Porque não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. A confissão é exatamente isso. É você dizendo em voz alta diante de Deus aquilo que você fez, sem minimizar, sem justificar, sem colocar a culpa nos outros.
só dizendo a verdade. Davi fez isso no Salmo 51. Ele não disse: bem, tecnicamente o que aconteceu com Batseba foi só um mal-entendido. Ele disse: eu fiz isso. Eu sou responsável. Eu sou culpado. E você sabe o que aconteceu quando ele fez isso? Ele foi restaurado. Sua alegria voltou. Sua comunhão com Deus foi restaurada. Porque Deus é mais interessado em sua transformação do que em sua condenação. Ele quer você inteiro. Ele quer você livre. Ele quer você capaz de orar com uma voz que é completamente sua, sem falsidade, sem divisão. A palavra em Tiago 5,16 diz: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. A oração fervorosa de um justo pode muito. Olhe para isso. Confessar, orar, ser curado. Está tudo conectado. Você não consegue pular a confissão e chegar diretamente à cura. Aquele que tenta fica preso. Agora, isso não significa que você precisa anunciar seus pecados na internet. Não é isso. Significa que você precisa confessá-los. Se for algo que você fez contra outra pessoa, confesse para aquela pessoa. Se for algo entre você e Deus, confesse para Deus. Mas confesse. Tire aquilo das trevas. Traga a luz. Porque enquanto está nas trevas, aquilo tem poder sobre você. Enquanto está escondido, aquilo está te controlando. Enquanto está em segredo, aquilo está bloqueando sua oração, seu crescimento, sua paz. Mas quando você o traz à luz, quando você nomeia aquilo que você fez, quando você não usa eufemismos ou justificativas, quando você simplesmente diz a verdade, algo muda. Aquilo que tinha poder perde sua força. O segredo que você estava guardando com tanta energia já não pesa mais. E é aí que sua oração começa a funcionar. Não porque você ficou melhor, não porque você está mais merecedor, mas porque agora você está inteiro. Agora você está sendo honesto. Agora você não está dividido entre duas versões de si mesmo. Você sabe o que é difícil de levar diante de Deus? Uma vida dividida. Uma pessoa que finge ser uma coisa na religião e outra coisa na vida real. Aquilo que é difícil é estar fragmentado. Mas quando você se junta, quando você integra todas as partes de si mesmo na presença de Deus, quando você para de fingir, quando você realmente se abre, algo extraordinário acontece. Porque agora Deus tem acesso a você. Agora Ele pode trabalhar em você. Agora a transformação é possível. E é por isso que aqueles que mais crescem espiritualmente são frequentemente aqueles que foram mais honestos sobre seus fracassos. São aqueles que disseram: eu fiz isso, eu cometi esse erro, eu caí nisso. E em vez de continuar caindo, decidiram mudar. A Bíblia em 1 João 1,7 diz: mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Andar na luz. Isso significa ser honesto. Significa não esconder. Significa deixar que tudo seja visto, conhecido, exposto. E quando você faz isso, quando você caminha na luz, a purificação acontece automaticamente. Você não precisa fazer nada além de ser honesto. Por isso, é tão importante esse primeiro passo. Porque sem ele, você está construindo sobre areia. Está orando de um lugar que não é sólido. Está pedindo bênção enquanto carrega maldição. Mas, com esse primeiro passo, com essa disposição de ser honesto, de confessar, de trazer à luz o que estava escondido, você está abrindo a porta para uma vida espiritual completamente diferente. Você está abrindo a porta para que Deus realmente trabalhe em você. Porque Deus não pode transformar aquilo que você não reconhece que precisa ser transformado. E você não vai reconhecer enquanto estiver escondendo, enquanto estiver mentindo, enquanto estiver fingindo que está tudo bem quando na verdade está quebrado. Por isso, antes de qualquer oração, antes de pedir uma bênção, antes de buscar uma resposta, você precisa limpar a casa. Você precisa varrer aquilo que está nos cantos escuros. Você precisa abrir as janelas e deixar a luz entrar. Você precisa confessar. E quando você fizer isso, quando realmente fizer isso, você vai perceber algo. Você vai perceber que não era medo de Deus o que tinha em você. Era medo da verdade. Era medo de enfrentar quem você realmente é.
Porque quando você enfrenta quem você realmente é, você fica livre, verdadeiramente livre. Há algo que você precisa entender. Confissão não é um evento. Não é uma coisa que você faz uma vez e pronto, resolvido para o resto da vida. Confissão é um estilo de vida. É um hábito de estar continuamente se aproximando da verdade, continuamente se abrindo diante de Deus, continuamente se limpando. Porque a realidade é que você vai pecar novamente. Você vai cair novamente. Você vai se ver envolvido em situações onde você fará escolhas erradas. Não porque você é fraco demais, mas porque você é humano. E a humanidade, sem vigilância constante, tende para o pecado como a água tende para baixo. Por isso a palavra em 1 João 1, 8 e 9 diz algo tão importante. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Percebe? Não é uma questão de se você vai pecar. É uma questão de quando você vai pecar. E a questão então se torna: o que você vai fazer quando acontecer? Você vai fingir? Você vai guardar aquilo como um segredo? Ou você vai confessar? Aquele que escolhe fingir, que escolhe guardar o segredo, que escolhe não lidar com aquilo, está escolhendo viver com um peso, está escolhendo uma vida de mentira, está escolhendo bloquear suas próprias orações. Mas aquele que confessa, que imediatamente traz aquilo diante de Deus, que diz a verdade, aquele está mantendo o canal aberto, está mantendo a comunhão limpa, está permitindo que Deus continue transformando sua vida. Agora, isso leva a uma pergunta importante. Como você sabe se você realmente confessou? Como você sabe se aquilo foi confissão genuína ou só mais uma palavra vazia, dita no escuro da noite? A resposta está em Mateus 3:8. João Batista disse: "Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento." Frutas, evidência visível, mudança real. Não é suficiente dizer que você se arrepende. Você precisa demonstrar que se arrependeu. Se você confessou que foi desonesto, a evidência é que agora você é honesto. Se você confessou que foi impaciente, a evidência é que agora você é paciente. Se você confessou que guardava rancor, a evidência é que agora você perdoou. Sem frutos não houve arrependimento verdadeiro. Só houve palavras. Por isso, é tão importante entender que confissão leva à mudança. Se você confessou, mas não mudou, você não confessou de verdade. Você só descargou a culpa e voltou ao mesmo lugar. A Bíblia é clara em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nova criatura. Isso significa que quando você realmente se encontra com Deus em confissão genuína, você não é mais a mesma pessoa. Não é que você vai ser perfeito. Não é que você nunca mais vai cometer erros. Mas algo mudou fundamentalmente em você. Seus desejos mudaram. Suas prioridades mudaram. Sua direção mudou. Você sabe a diferença entre alguém que confessou de verdade e alguém que só fez um ritual? Aquele que confessou genuinamente não quer voltar àquilo que confessou. Quer dizer, ele pode ser tentado, ele pode lutar, mas ele não quer mais aquilo de verdade. Aquilo perdeu seu apelo. Enquanto isso, aquele que só fez um ritual, que só pediu desculpas com a boca, mas o coração não mudou, ele volta àquilo na primeira oportunidade, porque nada mudou dentro dele. Ele só criou um pequeno simulacro de confissão para se sentir melhor temporariamente. E quando você entende isso, você começa a ver por que tanta gente diz que suas orações não são respondidas. Não é que Deus não esteja ouvindo, é que eles nunca realmente se confessaram. Nunca tiveram um encontro genuíno com a verdade. Nunca permitiram que aquele encontro os transformasse, porque é nesse encontro com a verdade que a transformação acontece. É quando você para de mentir para si mesmo que você começa a mudar de verdade. É quando você admite que foi errado que você começa a ser diferente. A palavra em Provérbios 23:7 diz: "Porque qual é o seu pensamento na sua alma, tal é ele." Como você pensa, você é. Se você está pensando como alguém que é desonesto, você será desonesto. Se está pensando como alguém que é impuro, será impuro.
Se está pensando como alguém que é envenenado por rancor, será envenenado. Mas quando você confessa, quando você reconhece aquele pensamento como errado, quando você o coloca diante de Deus e o abandona, seu pensamento muda. E quando seu pensamento muda, quem você é muda também. Por isso a confissão é tão poderosa, porque ela não é só palavras. Ela é o começo de uma transformação real e profunda. Agora, eu sei que tem gente que vai ouvir isso e vai pensar, mas isso é muito difícil, ser tão honesto, confessar tudo, deixar tudo exposto. E você está certo. É difícil, muito difícil. Talvez a coisa mais difícil que você vai fazer na sua vida espiritual, porque exige que você abandone a ilusão que você construiu sobre si mesmo. Exige que você abra mão da imagem que você está tentando manter. Exige que você seja vulnerável, completamente vulnerável. Mas sabe o que é mais difícil ainda? Viver uma mentira, viver fingindo, viver com o peso do segredo, viver com uma oração que não funciona, viver sabendo que há um muro entre você e Deus. Esse é realmente o peso maior, porque esse peso nunca sai, ele só fica mais pesado com o tempo. E você está constantemente gasto, constantemente cansado, constantemente na luta de manter a fachada. Comparado com isso, a honestidade é liberdade. A confissão é alívio. É como se você tivesse estado carregando uma mochila pesada por anos e, de repente, você a coloca no chão. O peso sai de você, porque quando você confessa, você não está mais sozinho com aquilo. Aquilo que você estava guardando sozinho, aquilo que estava pesando só em você, agora você compartilhou com Deus. E Deus é infinitamente mais forte que você. Deus tem infinitamente mais poder que você. Deus pode carregar aquilo de forma que você nunca poderia. Por isso é que a palavra diz em 1 Pedro 5,7, lançando em cima dele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance, coloque em cima, deixe com Deus, porque ele está pronto para carregar. Mas você só consegue fazer isso quando confessa, quando tira aquilo da escuridão, quando coloca diante daquele que pode fazer alguma coisa a respeito. E quando você entender isso realmente, quando isso não for mais só teoria, mas for uma experiência viva em sua vida, você entenderá por que Jesus insistiu tanto nisso, porque a confissão é tão central na vida cristã, porque você nunca deve orar sem fazer isso primeiro, porque sem isso, você está orando de um lugar fechado, está orando de um lugar dividido, está orando com metade da sua força, está orando como alguém que sabe que está mentindo. Mas com isso, quando você confessa, quando você é honesto, quando você traz à luz, você está orando como alguém que está inteiro, está orando como alguém que é livre, está orando como alguém que realmente acredita que Deus pode fazer alguma coisa. E essa oração que vem de um lugar honesto, dessa pessoa que confessou, dessa pessoa que é íntegra, essa oração tem um poder que você não consegue imaginar. Então vamos trazer isso do plano teórico para o plano prático, porque de nada adianta você ouvir tudo isso e não saber o que fazer com isso. De nada adianta entender a importância da confissão se você não souber como confessar de verdade. Então, quero te ensinar exatamente como fazer isso. Como ir diante de Deus com essa qualidade de honestidade que abre as portas do céu. Como fazer uma confissão que não é só palavras, mas que realmente transforma a sua vida. Primeiro, você precisa de um lugar onde você possa estar sozinho, um lugar onde você não precisa fingir. Pode ser seu quarto, pode ser um carro estacionado, pode ser um local na natureza. O importante é que seja um lugar onde você possa ser completamente honesto, sem medo de ser interrompido ou julgado. Segundo, você precisa de silêncio. Não o silêncio de estar sem barulho externo, mas o silêncio de estar sem distrações internas. Desligue o telefone, deixe de lado as redes sociais. Crie um espaço onde a única coisa que existe é você e Deus. Terceiro, você precisa de coragem, porque o que você está prestes a fazer exige coragem. Exige que você enfrente verdades sobre si mesmo que você talvez tenha evitado por anos. Exige que você seja vulnerável de uma forma que você nunca foi. Então comece. Simplesmente comece. Não precisa de palavras bonitas, não precisa de ritualismo.
só precisa de verdade. Você pode começar assim: Deus, eu preciso ser honesto. Eu preciso confessar algumas coisas que eu tenho escondido. E eu preciso fazer isso porque sei que não posso chegar diante de ti com mentiras. E então simplesmente você fala. Você diz aquilo que você fez. Você nomeia o pecado. Você não o chama de uma situação complicada ou um mal-entendido. Você chama pelo nome dele. Desonestidade é desonestidade. Luxúria é luxúria. Rancor é rancor. Porque há poder em nomear. Há poder em chamá-lo pelo que realmente é. Enquanto você está usando eufemismos, enquanto está suavizando a linguagem, você está ainda não sendo completamente honesto. Você está ainda enganando a si mesmo. Mas quando você diz em voz alta, eu fiz isso, eu sou responsável, isso era pecado, algo muda. A verdade tem um peso que as palavras suavizadas não têm. Agora, enquanto você está confessando, é importante que você não tente justificar. Não tente explicar por que você fez aquilo. Não tente colocar a culpa em outras pessoas ou em circunstâncias, porque quando você começa a justificar, você está voltando a mentir. Está voltando a não ser completamente honesto. Você pode dizer depois o contexto se precisar, mas no momento da confissão, você só diz a verdade. Eu fiz isso, eu sou responsável, eu peço perdão. E então, e isso é crucial, você precisa de arrependimento. Você precisa estar genuinamente triste pelo que fez. Não triste por ter sido pego. Não triste porque as consequências estão vindo. Mas genuinamente triste porque você prejudicou alguém ou prejudicou sua própria alma. A Bíblia, em 2 Coríntios 7:10, distingue isso muito bem. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo produz morte. Tristeza do mundo é quando você quer que ninguém soubesse. É quando você quer ter feito diferente só porque está tendo consequências. É o remorso de quem foi pego. Mas tristeza, segundo Deus, é diferente. É uma tristeza profunda, genuína, de ter prejudicado algo ou alguém que você ama. Quando você sente essa tristeza, quando ela toca seu coração, você sabe que está realmente arrependido. Porque não é uma emoção que você pode fingir. É uma transformação real do coração. E quando você tiver confessado, quando tiver tido tristeza genuína, quando tiver sentido aquele arrependimento verdadeiro, há um passo final, um passo que não pode ser ignorado. Você precisa mudar, você precisa fazer algo diferente. Se você confessou desonestidade, você precisa começar a ser honesto. Se você confessou rancor, você precisa começar a perdoar. Se você confessou luxúria, você precisa começar a guardar seus olhos e seus pensamentos. Não da noite para o dia, não de forma perfeita, mas você precisa começar. Você precisa dar um passo em direção oposta. Você precisa demonstrar com sua vida que aquela confissão foi de verdade. Porque está escrito em Tiago 2:26. Porque, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Fé sem obras é morta. Confissão sem mudança é confissão morta. Arrependimento sem transformação é arrependimento que não vale nada. Então, quando você tiver feito tudo isso, quando tiver confessado, quando tiver chorado em arrependimento genuíno, quando tiver se comprometido com mudança, então sim, então você está pronto para orar. E quando você orar nesse ponto, quando você chegar diante de Deus depois de ter se limpado, depois de ter sido honesto, depois de ter aberto aquilo que estava fechado, sua oração será diferente. Será uma oração que sai de um lugar profundo. Será uma oração que tem peso. Será uma oração que Deus ouve de verdade. Porque agora você não é mais uma pessoa dividida. Você não é mais alguém que está fingindo. Você é alguém que é inteiro. Alguém que é honesto. Alguém que está caminhando em direção à santidade, mesmo que lentamente, mesmo que com falhas, mas está caminhando. E um Deus que vê tudo, um Deus que conhece cada pensamento seu, um Deus que sabe exatamente quem você é, esse Deus se alegra quando você é honesto, se alegra quando você confessa, se alegra quando você está disposto a mudar, porque honestidade é rara, verdadeira transformação é rara. Um coração que realmente quer mudar
é raro. E quando Deus vê isso em você, quando Deus vê que você está disposto a fazer o difícil, a ser vulnerável, a abandonar suas mentiras, Ele se move, Ele responde, Ele atua. A palavra em Salmos 37:4 diz: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Deleita-se. Isso significa que Deus se alegra com você. Deus aprova. Deus quer responder, mas você precisa criar a condição para isso. E essa condição é confissão genuína, é honestidade radical, é você estar disposto a ser completamente aberto diante daquele que tudo vê. Por isso é que eu insisto tanto nisso, porque mudará completamente a qualidade da sua vida espiritual, porque você vai parar de orar no vazio e vai começar a orar para alguém que de verdade está ouvindo. Vai parar de pedir por bênção enquanto carrega a maldição e vai começar a pedir de um lugar limpo, de um lugar inteiro, de um lugar honesto. E quando isso acontecer, quando você realmente fizer isso, você entenderá por que tantas pessoas ao longo da história tiveram uma vida de oração tão poderosa. Não foi porque eram especiais, não foi porque tinham um acesso que você não tem, foi porque confessaram, porque eram honestos, porque não tinham nada a esconder. E você pode ter isso também. Você pode ter uma vida de oração que funciona. Você pode ter um acesso direto ao trono de Deus. Você pode ter uma comunhão com o Senhor que é profunda e real. Mas tem que começar aqui. Tem que começar com confissão. Tem que começar com honestidade. Tem que começar com você sendo disposto a se limpar. Chegamos ao final dessa mensagem, mas isso é realmente um começo de uma jornada que pode transformar sua vida espiritual para sempre. Você aprendeu hoje que nunca deve orar sem fazer confissão primeiro, sem ser honesto, sem deixar que aquilo que está escondido seja trazido à luz. Essa verdade, quando você a colocar em prática, vai mudar tudo. Sua oração vai ter peso. Sua comunhão com Deus vai ser real. Sua vida vai ser transformada. Obrigado por ter me acompanhado até aqui. Obrigado por ter aberto seu coração para essa mensagem. E agora, quero convidá-lo a fazer 3 coisas antes que você saia daqui. Primeiro, se inscreva no canal. Clique naquele botão de inscrição agora, porque próxima semana tem pregação nova. E a semana que vem. E a semana que vem. Pregações que vão continuar explorando os fundamentos reais da fé cristã. Pregações que vão desafiar você, que vão transformar você. Segundo, deixe um comentário. Diga-me como essa mensagem tocou seu coração. Que verdade aqui mais impactou você? Porque seus comentários nos mostram que essa mensagem está fazendo diferença real na vida de pessoas reais. E terceiro, se você quer aprofundar ainda mais isso na sua vida, se você quer um guia prático para os próximos 21 dias, onde você vai explorar dia após dia como restaurar sua intimidade com Deus através de confissão genuína e oração transformadora, clique no primeiro comentário fixado abaixo. Lá você vai encontrar o link para o nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Continue aqui no canal. Assista aos próximos vídeos, porque essa jornada está apenas começando. Que Deus o abençoe.